Olá, muito bom dia. Programa Mais Saúde pedindo licença para entrar na sua casa e trazer o quê? Boas notícias de saúde. Eu dou bom dia, mas nós temos esse programa que vai para vários países de língua portuguesa e que às vezes seja boa noite. Então, lá em Portugal, preciso até ver o horário que está sendo apresentado, porque os nossos irmãos portugueses sempre nos prestigiando e eu vou ter depois uma novidade para contar para vocês. Vocês também, não só vocês, mas todo mundo que quiser, brasileiros fora do Brasil, vão poder participar do programa Mais Saúde, podendo fazer suas perguntas e gravando um vídeo. Mas esses detalhes eu vou contar para vocês numa outra oportunidade, porque hoje o programa ele vai dar uma sequência àquele assunto que todo mundo veio me falar que amou. Porque há algum tempo atrás eu fiz um programa explicando que o cérebro ele só acaba de amadurecer aos 25 anos. Então ficou todo mundo preocupado com o seu filho, que antes dos 25 já deve ter feito muita coisa que talvez ele não fizesse depois dos 25. Porque justamente é aqui, o córtex pré-frontal, aonde você toma decisões, você pondera se vale a pena aquilo ou isso aqui. É a última fase do cérebro a amadurecer. Mas ao longo da vida, a criança tem a oportunidade de desenvolver um cérebro melhor. Aos 7 anos de idade é quando acontece uma chamada poda neural. Então, é como se a criança nascesse com uma linda árvore no cérebro cheia de galhos e de folhinhas, mas todos os galhos e todas as folhinhas que elas não forem usadas, por quê? Porque eu não brinquei, de repente, pegando o cabo da vassoura, como a gente fazia quando era criança, e fingindo que eu estava andando de cavalo, porque eu não conversei com a minha criança, eu não brinquei com ela, porque ficar diante de um tablet e só interagindo sem falar, você não consegue desenvolver uma boa inteligência emocional. Então, quando chega a 7 anos, o que o corpo faz? Vai se liberar e vai podar aquilo que não foi usado. Por isso a importância nesses primeiros 7 anos de você interagir muito com seu filho. Uma das coisas que eu digo é, mesmo que ele nunca vá comer na vida um aspargo, por exemplo, coloque na boca dele para ele sentir o gosto, porque esse gosto vai ser registrado e vai acionar uma linha neural. Então, é a hora de plantarmos, tá? Mas uma coisa importante que eu falei no programa passado foi que o cérebro durante a faixa da infância e principalmente da adolescência, ele continuamente está sendo alimentado por aquilo que você come. E o que hoje a maioria das pessoas estão comendo? Alimentos ultraprocessados e industrializados. Só que eles estão lotados de aditivos alimentares que são substâncias químicas que nós não percebemos, mas a indústria coloca para quê? Para dar mais sabor, cor, para manter mais tempo na prateleira. E aí o que acontece? Quando você come aquele aditivo alimentar que não era para você, era apenas para dar, digamos assim, esse tom mais vermelho ou esse gosto mais intenso no alimento, você come e seu corpo não sabe o que fazer com aquilo. E o que é pior, esse tipo de substância passa por uma barreira que nós temos entre o cérebro, porque é muito nobre o cérebro, então ele tem uma barreira que faz o quê? Evita que coisas que não devem não entrem, mas muitos desses aditivos alimentares, eles passam por essa barreira. Aí você não entende porque você deu um peito de peru pro seu filho e ele foi para a escola e não consegue prestar atenção na aula. Por quê? Porque o corante daquele peito de peru é simplesmente ele é
excitatório cerebral. Então, aí você não sabia, porém agora a gente brinca e diz, né, que enquanto a gente não sabe, Deus perdoa. Então o Mais Saúde está aqui para isso, tá? E falando do sucesso que foi, todo mundo me perguntou, veio, estava na Canção Nova no evento do Frei Josué, muitas pessoas agradeceram esse programa, principalmente porque mostraram, tem muitas avós que cuidam dos netos atualmente, e elas querem fazer o melhor que elas podem, porque muitas vezes no momento que ela estava criando seu filho, a sua filha, não tinha tanto conhecimento, mas agora ela tem e ela quer passar para frente. Então, realmente o pessoal elogiou bastante. Aí, eu resolvi ampliar um pouco mais o assunto, porque esse cérebro, aonde que ele começa a ser nutrido? Está aqui na palavra. Vamos lá? Então nós temos no Salmo 138, aqui da Bíblia Ave Maria, né? Lá no versículo 13. O que nós temos aqui? Fostes vós que plasmastes as entranhas de meu corpo e vós me tecestes no seio da minha mãe. Seja bendito por me haveres feito de modo tão maravilhoso. Realmente, quando nós somos concebidos, a gente é uma obra-prima de Deus, né? E foram pelas vossas obras tão maravilhosas e extraordinárias que conheceis até o fundo da minha alma. Então, o que acontece? Nada vos é oculto, tá tudo aqui. Então, quando você gera uma criança, é desde o ventre materno que você começa a nutri-la. E aí começa toda a diferença. Então, uma das coisas que eu sempre falo, já fiz um programa com o professor Cícero Coimbra, eu vou ver se eu consigo resgatar para vocês pegarem no QR Code, que nós falamos sobre os perigos do ácido fólico. Gente, ácido fólico não existe. Ácido fólico é a maneira como a indústria farmacêutica transformou o folato, que é a vitamina B9. Porque ninguém pode patentear uma molécula da natureza. Então eles fizeram uma parecida, mas não é igual, não é como você comer uma folha verde, e fizeram o tal do ácido fólico. E nós fizemos uma pauta exatamente assim, os perigos do ácido fólico, porque nós não temos que tomar ácido fólico quando queremos ter bebê ou quando já estamos grávida. Nós precisamos da forma que o corpo entende, é a forma metil. Então, é o metilfolato que é o correto de ser administrado. Então, são essas coisas e algumas que durante a vida intrauterina nós podemos colaborar e muito para que o nosso bebê já tenha um cérebro diferenciado. Vitamina D durante a gestação, importantíssima, ela dá como eu digo, inteligência emocional. E lembrem, peles mais escuras têm mais dificuldade de sintetizar a vitamina D pelo sol. Então, tem que ver sim no exame quanto que está. E o que no programa Mais Saúde o professor Casale já falou para todo mundo, que um bom status de vitamina D, 60 nanogramas por decilitro. Agora, tem uma coisa fundamental. Nosso cérebro, ele é praticamente assim 50% gordura. E que gordura? Uma gordura que a gente não come nos peixes, não é verdade? Então, é muito importante que você converse com a sua médica, quem está cuidando de você, para você realmente suplementar um ômega 3 chamado DHA. É simplesmente a diferença durante a gestação que você pode fazer para o seu bebê. Você vai ter um bebê mais esperto, tenha certeza. E um detalhe, antes do parto você para e quando você for amamentá-lo, volte a tomar o DHA, a vitamina D. Por quê? Porque aí você vai passar todos esses nutrientes através do leite materno, ok?